Nesse exemplo 6.2 do NISE, vamos analisar o fato que existirá um zero no elemento da primeira coluna. E como resolver isso, então? O polinômio do sistema em malha fechada já é dado, então vamos usar o denominador justamente para montar a tabela do critério de Hurwitz. Então o termo aqui eu vou chamar de A5 igual a 1, A4 igual a 2, A3 igual a 3, A2 igual a 6, A1 igual a 5 e A0 igual a 3. Dessa forma, montamos de S5, S elevado a 4, S elevado a terceira ou ao cubo, S ao quadrado, S elevado a primeira, S elevado a 0. E vamos trabalhar novamente par a par. Então, montando nessa sequência, o primeiro elemento vai para o primeiro coeficiente do denominador vai para o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna. O segundo, o A4, vai para a segunda linha, primeira coluna. Agora eu passo para a próxima coluna, não é próxima linha. Então, 1, 2, 3, 6, 5 e 3. Perfeito. Vamos montar agora. Então, eu vou calcular o B4. B4 porque o termo aqui A2 é A4, eu vou manter apenas a nomenclatura do livro do NISE, mas vocês podem chamar aqui de A1, A2, A3, ou B1, na verdade B1, B2, B3. Não existe um padrão, na verdade, na literatura. Apenas vou manter a padronização adotada pelo livro do NISE. Então, B4, como é que eu vou calcular? O menos determinante, a primeira linha, a primeira coluna, eu vou pegar os primeiros elementos da primeira coluna e vou utilizar o elemento da próxima coluna relativa a B4. Então, 3 e 6 dará meu determinante e dividirei pelo elemento da linha anterior da primeira coluna. Então, 2. Isso aqui deu 0. B4 sendo 0, é o primeiro elemento, os elementos da primeira coluna não deverão ter o valor 0. Então, o que é que se adota? Adota que esse valor será um número muito pequeno que eles chamam infinitesimal. Você utiliza a letra epsilon. Perfeito. Então, agora vamos calcular os demais. Então, eu preciso calcular B3. B3 é calculado como menos o determinante, essa posição não muda, a primeira coluna sempre prevalece nos elementos, então 1 e 2, e aí eu vou trabalhar com a próxima coluna imediatamente na posição posterior. Então 5 e 3, dividido pelo elemento da primeira coluna da linha anterior, então dividido por 2. Isso aqui dá 7 meios. B2... eu vou calcular, aqui eu não tenho esse elemento explícito, mas seria 0, não tenho nenhum número a mais, então permaneceria menos 1 e 2, próximo elemento seria, aqui seria B2, próximo elemento seria 0 e 0, que é da coluna posterior, dividido por 2, então nesse caso aqui, o B2 é igual a 0. Vou calcular a partir de agora o C4. Então, C4, ele vai ser menos, vou trabalhar agora a partir, essa coluna não existe mais, eu vou trabalhar agora só essas daqui agora. Então, a coluna relativa a S elevado a 4 e S elevado a terceira. A S elevado a quinta não precisa trabalhar mais. Lembre-se, trabalho par, o número de linhas, número par. Então, as duas imediatamente superior ao elemento que estou calculando. Então, 2 e B4, 6 e B3 sobre B4. Nesse caso aqui, o B4 será esse epsilon. Então, eu vou apenas registrar aqui o epsilon, 6, e o B3, 7 meios sobre epsilon. Isso vai dar
menos 7 mais 6 epsilon sobre epsilon. Vamos ver onde é que isso vai dar. C3 vai ser menos 2, eu vou deixar o epsilon, né? É o B4, tá? E aqui vou calcular, o C3 está aqui, eu vou calcular essa coluna aqui. Então, 3, quem é o B2? Seria 0, né? O B4 seria o epsilon. Então, nesse caso aqui, o C3 igual a 3. Vou precisar calcular D4. D4 será, então, menos B4, C4, B3, C3, dividido por C4, usando a mesma lógica que a gente está adotando. Na verdade, eu já fiz essa conta aqui, ela vai dar um pouquinho gigante. 42 epsilon menos 49 menos 6 epsilon ao quadrado sobre 12 epsilon menos 11. E lembrando, esse número é um número muito pequeno. Então, D4 vai dar esse valor e E4, se eu fosse calcular aqui D5, como o B2 já é 0 e aqui também seria um 0, não faz sentido calcular D5. D5 seria 0. E E4 será, então, C4, lembrando, negativo, né? C4, D4, C3, D5, que a gente terá dividido por D4, igual a 3. Então, observe o seguinte, agora a gente vai analisar como é o caso do sinal. Observe, se eu for fazer aqui, vou fazer aqui ao lado, S quarta, S a terceira, S a segunda, S a primeira, S0. Vamos analisar só a primeira coluna, que é o que interessa agora para a gente verificar a estabilidade, e adotar aqui o seguinte, se esse epsilon aqui, primeira coluna, se esse epsilon for positivo, como é que ficaria isso aqui? Então, nós teríamos um número positivo, B4, olhando para ele, positivo, ele é epsilon, C4, nós teríamos um número muito pequeno sobre um número muito pequeno, daria um sinal negativo, olha aqui em C4. Aqui em S1, em D4, você analisando isso aqui é muito pequeno, você teria um número negativo com negativo, positivo. Então, há uma mudança de sinal e aqui o E4 será igual a 3. Se o epsilon for negativo, nós teremos o quê? Positivo, positivo. Lembrando aqui, olha para o epsilon, negativo. Esse número sendo negativo, nós teremos uma mudança de sinal. Então, aqui positivo. Olhando para epsilon negativo, ele permanecerá positivo, e aqui o número é positivo. Observa que, independente de você adotar mais ou menos, há uma mudança na verdade, duas mudanças de sinal, de mais para menos e menos para mais, da mesma forma, mais para menos, menos para mais, só muda a posição da linha. O sistema é instável e possui dois polos no lado, no semiplano positivo, ou do lado direito, na verdade, vamos colocar no semiplano direito do plano S. Vamos analisar em breve uma outra metodologia, uma metodologia alternativa, que é inverter o polinômio. Agora vamos utilizar o método de escrever o polinômio que tem essas raízes, vamos escrever ele de forma inversa. Então vamos pegar o denominador, d de S, e reescrevê-lo do coeficiente do A0, ele vai ser modificado para ser o A5. Então, 3S a quinta, mais 5S a quarta, mais 6S a terceira, mais 3S ao quadrado, mais 2S, mais 1.
Então, dessa forma, eu vou utilizar a tabela de Hooft-Hurwitz e vou escrever normalmente o polinômio, ou o critério de Hooft-Hurwitz da tabela. Essa quinta, essa quarta, essa terceira, essa quadrado, essa elevada a primeira, essa elevada a zero. Então, vou escrever par a par, novamente, 3 e 5, 6, 3, 2 e 1. Eu não vou apresentar aqui os cálculos, eu vou deixar para que vocês possam fazer cada um. Então, aqui o termo seria o B4, que vocês calculariam, B3 também, B2, aqui o C4, o C3, o D4, o E4. Então, vocês calcularão dessa forma, mas eu já colocaria aqui os valores. Então, B4, 4,2, B3, 1,4, B2, 0, C4, 1,33, C3 igual a 1, D4 igual a menos 1,75, E4 igual a 1. Se a gente observar, a gente vai olhar apenas a primeira coluna e vai observar que a mudança de sinal de C4 para D4 e D4 para E4. Então, observa-se que o sistema é instável, novamente, pela mesma metodologia, quer dizer, por outra metodologia, mas porém de uma forma até mais rápida, né, mais fácil de vocês calcularem, entender a história do epsilon, é uma maneira alternativa, e também identifica que há dois polos no semiplano direito, já que há uma mudança no plano S, né, já que há duas mudanças de sinal analisando os elementos da primeira coluna. Até o próximo vídeo.